Eles nos dão uma alegria muito especial. Por favor, eu quero pedir que você abra sua Bíblia na primeira carta de João. Prestem atenção, primeira carta de João, não é Evangelho de João. Tem uma diferencinha que a gente vai ver daqui a pouco. Esse João não é o João Batista, é o João, irmão de Tiago. Um dos três que mais ficavam com Jesus, era o núcleo duro do ministério apostólico. E era aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Alguns dizem que esse João era o predileto de Jesus. Não sei, no sentido pejorativo, certamente não. No sentido pejorativo, certamente não, porque o que poderia vir de Jesus pejorativamente? Absolutamente nada. Mas o que a gente percebe é uma aproximação, não é? Com propósitos, sem dúvida nenhuma, com propósito. Nós não vamos entrar no mérito da questão aqui agora, evidentemente. Apenas um detalhe de localização de quem é esse João. João escreveu 3 cartas, claro, a primeira, a segunda e a terceira. E a primeira carta, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ver se você adivinha, ou se você adivinha, não, adivinha é uma palavra um pouquinho não adequada para o momento, mas se você percebe qual é a tônica desses 4 versículos primeiros. Eu vou falar, tá bom? Mas faça um esforço aí para tentar entender qual é a tônica e onde a gente quer chegar e aonde a gente precisa chegar como igreja. Ok? Estou tentando aí estimular você a mexer o tico e o teco aí. O texto diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, em algumas outras versões, diz, isto proclamamos. Em algumas versões diz assim, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos. Na NVT, na Bíblia, na Nova Almeida atualizada que eu estou lendo, diz, a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esse é o texto. Eu não sei o que você está pensando aí, está olhando no texto, procurando aí qual é uma palavra-chave, qual é a ideia. Mas a ideia aqui, queridos, é comunhão. E buscando um título para a mensagem, para a gente poder receber melhor essa mensagem, para facilitar, para ser pedagógica aí, buscando mais comunhão com Deus. Buscando mais comunhão com Deus. Não só em 2025, mas como deveríamos ter feito isso mais em 2024, deveríamos ter feito mais em 2023, devemos estar fazendo isso mais em 2026 e cada vez mais, mas estamos aqui agora em 2025, o ano de 2025, mês de fevereiro. Então, que tal trabalhar em buscar essa comunhão? Buscar a comunhão com Deus.
E principalmente num ano em que a ênfase é viver a Missio Dei, há muitos empecilhos estarão sendo colocados à nossa frente, para que nós não caminhemos nessa direção. Porque sabe o que significa viver a Missio Dei? Significa estar sintonizado com a missão de Deus de resgatar o homem do pecado. Viver a Missio Dei está vinculado à ideia de estarmos no projeto de Deus, em resgatar o homem, em reconciliar o homem. E olhem, existe uma força extraordinária, que força maior que esta, é somente a de Deus, impedindo isto. Gente, impedindo isto. Inclusive as forças que fazem com que a gente foque as nossas atenções nos nossos problemas. Esse é um dos motivos pelos quais a exortação, a palavra aqui, no momento de oração, é muito importante. Porque muitas vezes o sofrimento, os desafios da vida, as angústias da vida, nos tiram a atenção da nossa missão principal. E esse ano a missão principal é estar anexado ao plano de Deus, ao projeto de Deus, de transformar vidas. Não que nós vamos transformar, porque quem transforma é Jesus, que aliás é o tema de missões nacionais. Jesus transforma, só Jesus transforma. Mas nós somos usados por Deus como ferramentas para isso. Nós somos usados por Deus como ferramentas para transformar vidas, para acompanhar, para discipular, para entregar a mensagem, para orar, para interceder. E se nós ficarmos muito entretidos com a nossa própria vida, com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias mazelas, nós vamos perder a dimensão da missão deste ano de 2025. Então, as forças são muito grandes para que nós não atinjamos esse alvo. Queridos, não percamos a visão disso. E para isso nós precisamos de mais comunhão com Deus, sim ou não? Se nós quanto mais estivermos em comunhão com Deus, mais nós vamos visualizar o projeto de Deus e menos os nossos. Quanto mais estivermos em comunhão com Deus, mais estaremos experimentando o poder de Deus do que as nossas próprias derrotas, porque muitas vezes o sofrimento nos faz pensar em derrotas, não é mesmo? As decepções nos fazem pensar em derrotas, as frustrações nos fazem pensar em derrotas. Então, para viver a Missio Dei, para a gente se manter na meta, mantermos a missão, mantermos o tema, precisamos de mais comunhão. E precisamos de mais comunhão para ter uma vida de mais qualidade, porque já pensou, se qualquer tristeza da vida for nos abater, e for nos jogar no chão, que raio de vida de qualidade é esta? Percebe? Então, nós não podemos deixar de perceber isso, que existem relações importantes aí, de derrota e vitória. Existem percepções do que significa derrota, entre aspas, e do que significa vitória. E perceber que existe vitória na derrota, existe vitória na queda, existe vitória na dificuldade, sem dúvida nenhuma. Então, qual é a nossa percepção e aonde a gente precisa focar as nossas atenções? Aonde? Vamos ver se tudo que a gente falou agora surtiu algum efeito aqui ou gravaram. Comunhão com Deus. Gente, esse é o segredo. Comunhão com Deus. A nossa presença diante de Deus. Deus já permitiu isso. Deus já permitiu isso. Em nome de Jesus nós podemos entrar no trono da graça no momento que desejarmos, no momento que quisermos. Comunhão com Deus. Isso é importante
tanto para mantermos na meta, quanto é importante para ter em termos pessoais, em termos de ministério cristão, porque todos nós temos um ministério, viu? Todos nós temos um ministério, porque o Senhor dá a cada um pelo menos um dom, uma capacitação, para estarmos trabalhando no reino, porque cada um de nós é um membro do corpo, e cada membro do corpo tem uma função, não é? Olha para o seu, e veja como cada parte do seu corpo tem uma função. E em termos de igreja, se todos os membros deste corpo, membros mesmo, que estão aqui, por exemplo, e mesmo aqueles que estão nos acompanhando, não de maneira virtual, né? não em tempo real, aliás, não em tempo real, mas nos acompanharão daqui a pouco, tem pelo menos um dom e tem uma função na igreja, ok? Então será um tempo em que, ao examinarmos essas cartas de João, nós estaremos cumprindo esses objetivos. Mas nós não podemos confundir, e ao mesmo tempo, para a gente entender muito bem qual é a diferença do Evangelho com as cartas. Uma coisa é o Evangelho de João, é o mesmo autor. João, irmão de Tiago, é o mesmo autor, tanto do Evangelho de João, quanto das cartas de João. O Evangelho de João fala para nós em relação àqueles que não conhecem a Jesus, em relação aos não crentes. É o Evangelho que nos dá a revelação histórica do ministério de Jesus caminhando na Palestina, caminhando ali em Israel, naqueles 3 anos, fazendo o que ele fez. Tanto é que ali nos últimos, né, tem 21 capítulos, no capítulo 20 de João, no versículo 21, no versículo 30 e 31, ele diz que muitos outros sinais, olha, ele fala isso no final do Evangelho de João, muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro, estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, para que vocês creiam que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. E as cartas de João têm a ver com não conhecer a Jesus, mas ter uma vida cristã adequada. Tanto é que em 1 João no capítulo 5, aí é 1 João já, versículo 13, ele diz, e este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna, ok, ponto pacífico, somos crentes em Cristo Jesus, somos salvos por Cristo, sabemos e cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, sabemos que Cristo, Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, fez isso porque nenhum outro ser conseguiria levar sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Ok, já sabemos disso, recebemos Jesus, temos o Espírito Santo no coração. Agora, o que nós precisamos é crescer na graça e no conhecimento de Jesus, crescer à semelhança de Cristo, estarmos sendo moldados à semelhança de Cristo. Então ele diz, aqui no versículo 13 do capítulo 5, de 1 João agora, e este é o testemunho, que Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. O que significa ter vida? Vida abundante, vida de percepção da sua presença, vida de comunhão, vida de comunhão. Então as cartas de João têm esse objetivo, crescimento. Por quê? Porque naquele tempo existiam ali algumas doutrinas, nós não vamos entrar nos detalhes dessas doutrinas, tá bom? Mas são muito parecidas com o que a gente tem hoje, muito, e que distraía o povo de Deus das coisas de Deus. Muitas coisas distraíam o povo de Deus das coisas de Deus, a ponto de não crerem que Jesus era o verdadeiro Deus,
a ponto de crerem que Jesus era uma aparência, a ponto de crer que no ser humano não existe nada de bom, e seria impossível Cristo ser Deus na nossa roupagem, pelo fato de no ser humano não existir nada de bom. Então eles não criam nisso, eles criam que era uma aparência, eles criam que Jesus era uma das manifestações de Deus, eram chamados os gnósticos. E hoje, o que nós percebemos é isso, muito disso. Lá naquela época, a questão era que só alguns privilegiados poderiam estar próximos de Deus. E hoje, muito se tem isso também, que só os privilegiados podem estar próximos de Deus. Só aqueles que têm bom senso, aqueles que têm inteligência. Muito pelo contrário, que alguns dizem, que aqueles que são simples demais, não podem ser espirituais, porque são simples demais. No entanto, isso é o contrário, aqueles que são simples demais, é que creem que Jesus é o Cristo. Eles dizem assim, mas o pessoal é muito pobre de cabeça, olhando para nós, olhando para os crentes, olhando, sabe? Então veja que existem algumas semelhanças aí, em termos de doutrina, e muito do que vivemos hoje, debaixo dessa cultura monopolizadora, essa cultura humanista, essa cultura em que o homem é em primeiro lugar, essa cultura que o importante é o aqui e agora, é o secularismo, o importante não são as coisas de Deus, elas são importantes para dar uma equilibrada nas coisas, mas durante a semana é comigo, sabe? Então, existem algumas coisas que nós vivemos como cristãos no dia de hoje, motivo pelo qual essa carta é importante para nós hoje, porque talvez alguns vão dizer assim, mas por que essa carta é tão importante para mim hoje? É por causa disso. Então, Cristo é o que nos mantém em comunhão. Sabe o que significa comunhão? Se a gente for dar uma destrinchadinha leve nessa palavra, ela significa intimidade, ela significa proximidade, ela significa associação, ela significa companheirismo, ela significa relação íntima. Isso é comunhão. Só para a gente poder avaliar a nossa comunhão com Deus, eu preciso estar trabalhando um pouco essa minha comunhão com Deus, porque se eu for pensar em comunhão íntima, em relação íntima, será que a relação com Deus, se a gente for comparar, será que ela é tão íntima assim, como a que eu tenho com o meu filho, com a minha filha, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu esposo, com a minha esposa? Intimidade de sentimentos, é essa a intimidade que eu estou dizendo, tá bom? Essa intimidade que nos faz estar juntos, o tempo todo. Abrindo um parênteses e fechando, quando falamos em esse tipo de intimidade conjugal, não é como muitas intimidades conjugais que existem por aí hoje, que às vezes o marido diz assim, quanto mais tempo eu estiver fora do convívio da minha mulher, melhor, sabe? A coisa já ficou tão complicada ali, que quanto mais longe, melhor. Isso vivemos hoje, mas a intimidade que a gente quer associar essa intimidade com Deus, tem a ver com aquela intimidade que Cristo tem com o Pai, que o Filho tem com o Pai, que o Filho tem com o Espírito, que o Espírito tem com o Filho, que o Espírito tem com o Pai. Sabe aquela intimidade da Trindade? Uma intimidade que não dá para a gente perceber diferenças, são um. É essa intimidade que o apóstolo João diz aqui, o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, ou seja, o que João está dizendo é, olhando para Jesus, aquele que era desde o princípio,
mas ele ouviu com os seus ouvidos, viu com os seus próprios olhos, tocou com as suas próprias mãos, o verbo da vida, a palavra da vida, a luz do mundo. É isso que ele está querendo dizer aqui. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, aquele que proclamamos, eu gosto muito dessa versão, isto proclamamos, ou seja, essa realidade proclamamos. Qual realidade? Aquele que existia e que sempre existiu, nós vimos com os olhos, tocamos com as nossas mãos, ouvimos com os nossos ouvidos, isto proclamamos. E a vida se manifestou a respeito do verbo da vida, a respeito da palavra da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Esse é o ponto. O ponto é esse. O que nós proclamamos é essa intimidade que existiu entre mim e Ele, entre nós e o verbo da vida. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco, dessa mesma maneira que nós tenhamos comunhão com João, comunhão com o discípulo de João, comunhão com o discípulo de João, comunhão com o discípulo do discípulo do discípulo do discípulo do discípulo do discípulo de João. Quem foi o teu discipulador? Percebe? Por quê? Porque a nossa comunhão é com o Pai. Então, da mesma maneira que havia essa comunhão do apóstolo João com o Pai, tenhamos também comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O que nós percebemos aí é que essa comunhão necessária com Deus deve ser tal qual a comunhão de João com Jesus. Uau! Aí alguém vai dizer, mas eu sou a Zenate, não sou João. Eu sou Fernanda, não sou João. Mas qual é a diferença entre Fernanda, Zenate, Fernando, Lucas e João? Nenhuma. João era pecador, assim como eu, juntamente com vocês, somos pecadores, sujeitos às mesmas paixões, como Tiago fala no capítulo 5. Mas o que temos em comum, inclusive com João? Porque teve um tempo que João e Tiago, chamados Boanerges, ou seja, os filhos do trovão, porque eram nervosos pra caramba, teve uma vez que eles quiseram sugerir para Jesus botar fogo nos samaritanos. Eles eram legais, eram joia, maravilha. Mas ele conheceu Jesus a ponto de ser aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, o apóstolo do amor. Então João foi transformado, assim como nós fomos transformados por Cristo Jesus. Então, essa comunhão que João tinha com Jesus, é a mesma que nós devemos ter com Jesus. E é evidente, por analogia, que nós devemos ter uns para com os outros. Nós perdemos a dimensão dessa comunhão em conjunto, dessa comunhão eclesiástica, perdemos essa dimensão, não existe essa comunhão. É cada um por si, sim ou não? Vamos ser claros, vamos ser sinceros aqui, não podemos ser hipócritas não, me incluo. Nós precisamos mudar um pouquinho isso, precisamos sentir um pouco o que o outro sente, pensar um pouco o que o outro pensa, estarmos sintonizados um pouquinho mais com Filipenses. Então, essa pré-existência de Cristo, ela é
refletida aqui, a encarnação do Verbo, ela é refletida aqui, a ponto de Paulo em Filipenses dizer assim: tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se deveria aferrar, mas aniquilando-se a si mesmo, olha só, aniquilando-se a si mesmo. Paulo se dizia que era semelhante a Cristo. Ele era ousado, né? Era ousado. João propõe que haja comunhão com Deus, assim como ele tinha comunhão com Deus. E essa comunhão de Paulo com Deus e João com Deus, é bem explicado aqui, aumentando a régua, não é, de exigência para nós, quando se associa a Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas aniquilando-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Gente, a comunhão com Deus é essa intimidade com esse Deus que precisamos ter, essa intimidade que demanda essa comunhão íntima, sabe? Não existe comunhão com Deus se não existir comunhão entre os irmãos. Da mesma forma, é aquilo que João explica no capítulo 4 de 1 João lá. Como eu posso dizer que eu amo, como que é? Como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem vejo? Perceberam? Como eu posso dizer que eu amo a Deus, como eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus, se eu não amo aquele quem vejo? Como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem não vejo? Como eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem vejo, se eu não tenho comunhão com o meu irmão a quem vejo? Que lógica fantástica essa! Fantástica! Então, essa é a comunhão. Gente, como crentes em Cristo Jesus, nós estamos sendo aqui estimulados por Deus, através de João, e João através da sua própria experiência de ter ouvido, visto e sentido o Criador, na pessoa de Jesus, a que nós tenhamos mais comunhão com Ele. Então, se existe uma missão importante na nossa vida, eu vou dizer novamente, mas eu quero explicar depois. Essa meta não é termos comunhão da Fernanda com Jonas, da Jonas com Fernanda. Essa não é a meta principal. A meta é que o Jonas tenha comunhão com Deus e a Fernanda tenha comunhão com Deus. Assim, a comunhão da Fernanda com o Jonas vão ser perfeitas. Percebe? Qual é o nosso referencial? O nosso referencial é Deus. Então, a nossa missão principal, gente, olha, missão principal como pessoa, missão principal como famílias, missão principal como ministério, missão principal como igreja, é comunhão com Ele. Você já percebeu como é difícil e como você é impedido de estar em comunhão com Deus? Tudo foge, não conseguimos ler. Quando a gente consegue ler a Bíblia, a gente olha para trás e fala assim: e não lembro de que eu li isso agora, estava pensando em outra coisa, minha cabeça voou. Será que acontece só comigo isso, Fê? Gente, mais uma vez eu quero voltar ao início para fechar. Existe uma força muito forte que nós não vemos com os nossos próprios olhos, sentimos indiretamente no nosso corpo, indiretamente porque nós não sentimos a mão de Satanás, mas nós sentimos o cansaço emocional por conta dessas distrações que ele promove em nós.
e tira-nos da comunhão com Deus. Então nós precisamos perceber isso, para que eu não vou abrir mão da minha comunhão com Deus pela manhã. Não importa se você se ajoelhar e vai dormir. Senhor, eu vou e eu peço que o Senhor me dê força, que o Senhor foque as minhas... Gente, eu tenho orado nesse sentido. Eu tenho orado nesse sentido, de verdade. Senhor, tira isso da minha mente. Aí eu vou lá, foco, de repente, de novo. Sabe, percebendo isso, a gente vai orar por isso, e vai pedir que o Senhor nos fortaleça, e Ele certamente vai nos dar a vitória. O importante é a gente estar sabendo com quem a gente está lutando. O importante é a gente saber o que está acontecendo ao nosso redor, porque se a gente souber o que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai usar a arma certa. Qual é a arma certa? Para finalizar, abre em Efésios capítulo 6. Os irmãos já sabem o que eu vou falar, que perdeu até a graça. O que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 10? Ele diz assim, Efésios 6, versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Gente, nós precisamos disso, para o nosso dia a dia, precisamos disso, na administração do nosso tempo, precisamos disso, na administração do nosso dinheiro, precisamos disso, na administração das nossas relações, conjugais, familiares, eclesiásticas, sociais, precisamos disso. E aí ele diz, versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É isso. Isso nos impede a comunhão. Ou você acha que o diabo vai ficar numa boa quando nos vê ajoelhados em comunhão e intimidade com Deus? O quê? Por isso, peguem toda a armadura de Deus, versículo 13, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, gente, comunhão com Deus, precisamos de comunhão com Deus. Qual é o nosso exemplo? João. Por quê? Porque João tinha comunhão com Cristo, e ele é o nosso referencial para que nós tenhamos comunhão com Cristo. E comunhão com Cristo significa comunhão uns com os outros. Quer avaliar sua comunhão com Deus? Olhe para a sua comunhão com aqueles que estão ao seu redor. É uma forma de avaliar. Não se esqueça, não poderemos ser na direção de Deus a quem não vemos com qualidade, se não conseguirmos ver ao nosso irmão que vemos, se não tiver essa qualidade. Feche os seus olhos, nós vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude mais uma vez, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos perceber que precisamos de mais comunhão. Eu preciso de mais comunhão, queridos, você precisa de mais comunhão com Deus. Isso não acontece naturalmente, não. Isso precisa esforço. Porque cada vez que você se ajoelha, dói o joelho muito mais
do que quando você se ajoelha para fazer algum trabalho material. Senhor Deus, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, reposta em nós de maneiras a que possamos ver, entender, e a partir disso tomar decisões em relação à nossa própria comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, precisamos, carecemos dessa ajuda desesperadamente, sofremos quando não obtemos vitória nessa comunhão, mas obrigado porque nós estamos sofrendo, porque isso faz com que a gente perceba o porquê que muitas vezes nós sofremos. Muitas vezes nós sofremos por falta de comunhão e percepção de que o Senhor está nisso, de que o Senhor está no processo. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar, querido.